Ciência. Talvez a ciência seja uma das atividades do homem menos compreendida pela sociedade. Ela é vista de forma ambígua. Por um lado, é encarada com admiração devido aos benefícios que traz. Por outro lado, é temida e responsabilizada por grande parte dos males que assolam a sociedade. Um estudo realizado com crianças e jovens de diversas idades sugere que existe uma ideia estereotipada da ciência, bem diferente daquela expressa pelos cientistas mais experimentados. Segundo essa ideia, o cientista é um indivíduo lógico e objetivo, pouco criativo, sem imaginação e despojado de sentimentos, despojado de emoções. Este estereótipo surge cedo em nossa vida. Resultados desse estudo mostram que ele já é observado em crianças de 6 a 7 anos. 910 crianças de escolas brasileiras expressaram sua visão do cientista através do desenho. Nesses desenhos, crianças entre 6 e 8 anos retrataram o cientista como um indivíduo isolado, circundado por todo tipo de vidraria e tubos de ensaio. Para a maioria das crianças, o cientista é do sexo masculino, como se a ciência não fosse uma atividade exercida também por mulheres. Esses desenhos eram muito similares entre si, e curiosamente, essa imagem do cientista ainda é comum entre os estudantes de 17 e 18 anos, época em que o jovem vai para a universidade e precisa escolher sua carreira. Esse estereótipo observado no Brasil repetiu-se em diversos países. Pedimos a 1.340 estudantes, entre 10 e 17 anos, dos Estados Unidos, França, Itália, Chile, México, Índia e Nigéria para desenharem o cientista. Suas feições, quando não são totalmente apáticas, sem emoções, têm frequentemente um aspecto enlouquecido e às vezes até maléfico. O fato de encontrarmos o mesmo estereótipo em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento sugere a existência de um estereótipo universal do cientista. E a análise desses desenhos sugere que a ideia que se tem do cientista pode influenciar na escolha da carreira entre os jovens. Para testarmos essa possibilidade, iniciamos um estudo, desta vez com jovens universitários do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, para se ter acesso à universidade pública, o estudante deve prestar um exame de seleção, o vestibular. Nesse exame, as questões variam dependendo do curso escolhido. Nas ciências exatas e da vida, as questões de maior peso envolvem física, química, biologia e matemática. Ingressar no curso de medicina, um dos mais concorridos, requer maior conhecimento nas áreas de ciência. Nas escolas de belas artes e desenho industrial, a ênfase é dada para temas relacionados a ciências sociais, bem como o desenho, e o conhecimento de ciências exatas é bem menos cobrado. Nos Estados Unidos, os jovens geralmente definem sua preferência para os cursos de ciências ou artes no terceiro ano do college. Nesta pesquisa, procuramos entrevistar estudantes recém-aprovados para os cursos de medicina e artes em seu primeiro dia de aula. Foram feitas 2 perguntas: o que é pensar cientificamente e qual a diferença entre ciência e arte? As mesmas perguntas foram feitas a estudantes americanos que optaram para ciências ou para artes. Em cada resposta, procuramos as palavras que definiam o sentido da frase, ou palavras-chave.
conteúdo das respostas foi agrupado em duas categorias: método e lógica, quando mencionavam as palavras-chave método, lógica, precisão ou pensamento crítico. Subjetivo, quando se referiam à emoção, criatividade, prazer, intuição e instinto. Para nossa surpresa, as respostas foram muito semelhantes, independente do país e mesmo do curso escolhido. Praticamente todos definiram ciência como algo metódico e lógico, sem interferência de fatores subjetivos. Já as artes foram definidas como algo eminentemente subjetivo, com grande envolvimento de criatividade e emoção, e muito pouca interferência de método e lógica. O que também chama a atenção é a baixa frequência com que os jovens dos dois países referem-se a fatores cósmicos, como o grande esquema, o universo, a natureza. A uniformidade das respostas sugere que, ao escolherem sua carreira, os estudantes levaram em conta a sua avaliação do que seja ciência, uma atividade desprovida de emoções ou criatividade. Para verificar se de fato o subjetivo e o cósmico não são características necessárias à prática da ciência, perguntamos o que é pensar cientificamente a 22 cientistas de grande destaque no cenário internacional. Em suas respostas, totalmente distintas, os cientistas mencionaram o cósmico, o método, a lógica e, em grande parte das respostas, citaram fatores subjetivos. Este resultado indica que a opinião dos estudantes brasileiros ou americanos a respeito das características subjetivas de uma carreira são totalmente errôneas. Então, é provável que grandes talentos para a ciência estejam estudando belas artes e artistas talentosos estejam nas escolas de ciência e medicina. Mas acreditamos que o cósmico, o método, o lógico e o subjetivo são características encontradas em todo ser humano e necessárias para o bom desempenho de qualquer profissão. Baseados nestas observações, iniciamos em nosso departamento um projeto buscando combinar ciência e arte. Geralmente, os músicos, pintores, atores, escritores, poetas e artistas em geral expressam com sua linguagem o amor, paisagens, a natureza, relações interpessoais, enfim, o mundo que conhecem. Porém, não estão familiarizados com o microcosmos dos átomos e das células, e, portanto, pouco sabem da beleza dos sistemas e princípios que regem a natureza, tema central da ciência. Por outro lado, a ciência é descrita na maioria dos livros didáticos de uma maneira fria, lógica, sucinta, que a torna um assunto árido, que dificilmente despertaria as mesmas emoções que, por exemplo, uma pintura ou uma sinfonia poderiam despertar. Quem sabe, essa forma com que a ciência é tratada nos livros didáticos não seja também uma das causas responsáveis pelo preconceito que os jovens têm com relação à ciência. Seguindo este raciocínio, tentamos tratar temas da ciência com a linguagem da arte, combinando a precisão da informação com imagens, movimento, cor e música. Para isso, convidamos para o convívio do laboratório jovens talentosos da Escola de Belas Artes, que aos poucos foram se familiarizando com o mundo da ciência, suas descobertas, frustrações e conquistas, e, por conseguinte, com o funcionamento de sistemas biológicos em si. O objetivo dessa iniciativa é produzir material didático inovador, capaz de emocionar o estudante de ciências. Os primeiros trabalhos que concluímos foram gravados no DVD Ensinando Ciência com Arte Volume 1, que inclui a mitocôndria em 3 atos, o ciclo de Krebs e uma breve história do conhecimento, a explosão do saber. E agora,
No segundo volume da série, Ensinando Ciência com Arte, apresentamos a contração muscular. Se alcançarmos o objetivo de mostrar ao jovem que na ciência há também romance e emoção, podemos contribuir não só para eliminar o preconceito que os jovens têm para com a ciência, mas também motivá-lo para que se aprofunde cada vez mais neste mundo, o mundo da descoberta, não só do universo, mas também da própria essência da condição humana.